3-1 Mengão. Ronaldão. 2-0 Mengo, 2 de Pedro. Everton. 2-1 Mengudo. Marco. 3-0 Flamengo. Capelanes. Tem a menor chance do Flamengo não ganhar. 2-0. Chico Garcia. Esses dois estão jogando muito, né? Pedro e Arrascaeta. Mas vai ser difícil e 2-1. Tô com ela. 2-1. Dá, irmão! Tá soltinho nos gramados também. E aí, Edu? Renata, Olha o medo dele. 1-0 Flamengo. Gente, hoje, com muito gosto, serei Maria vai com a... Não dei meu palpite ainda, gente. Ele não deixa eu dar meu palpite pro jogo do Flamengo. É o novo som de 2-1 para o Flamengo. Agora, Bahia. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do programa Jogo Aberto aí com Renata Fã, Ronaldo Giovanelli, Cicinho e Edu Dracena, trazendo tudo sobre a vitória do Mengão, vencendo o Racing por 1-0, vitória muito importante, o Flamengo larga na frente. E na próxima quarta-feira, na Argentina, decidirá sua vaga para a final da Copa. Muito complicado, ruim, mas é isso. Bom dia pra você que tá ligado no Jogo Aberto. Vamos começar com outro assunto. O Flamengo deu o primeiro passo e com o pé direito rumo à final da Libertadores. O rubro-negro bateu o Racing por 1-0 no Maracanã, partida com Carrascal decisivo, gols anulados e lesão de Pedro, que sofreu fratura no antebraço. Hoje é a vez do Palmeiras começar sua caminhada na altitude de Quito. Para o duelo contra a LDU, Abel Ferreira deve promover o retorno do zagueiro Murilo. No Rio, a CBF definiu os locais das semifinais da Copa do Brasil. Na Liga dos Campeões, mais um dia de goleadas e com um tempero brasileiro. Estevão guardou o dele contra o Ajax e se tornou o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Chelsea na competição. E em partida atrasada no Brasileirão, o Bahia derrotou o meu Inter por 1-0, resultado que colocou a equipe do Rogério Ceni perto do G4 e deixou o meu Colorado ainda mais ameaçado. Estrela, dá uma olhada nesse trio. Aqui não tem bronze, prata e ouro, é tudo ouro, viu? Começando com Edu Dracena. Bom dia, Edu. Preocupado, ansioso ou tranquilo para o duelo entre LDU e Palmeiras? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Preocupado, pero não muito. Opa! Mas ansioso, sim. Como a gente sempre fala, não decide nada nesse jogo, mas encaminha muito bem para o segundo. Então, hoje é dia de Libertadores, dia de Verdão, e vamos esperar mais à tarde para ver o que vai acontecer no jogo do Palmeiras. Cicinho, foi jogaço entre Flamengo e Racing, um começo de semifinal eletrizante e o Flamengo deixou 1-0 para o final e se deu bem, vantagem pequena, mínima, mas é uma vantagem. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Vantagem é sempre boa, né? Então te dá uma, queira ou não, te dá uma gordurinha pro jogo da volta. Você pode posicionar o time mais defensivamente, jogar num contra-ataque, mas o time do Flamengo é muito forte, poderia ter feito mais. O goleiro do adversário do Racing pegou muito, mas tá tudo aberto pro segundo jogo. Ronaldão, sua colega de trabalho está triste. Que é isso, meu? Está dilacerada. Não Racing, Brasil e Argentina calibrados. O Flamengo indo para cima, construindo o contra-ataque aplicado taticamente. Um jogo de gols anulados de 1-0. Vantagem mínima, mas o Flamengo no final. Ele foi escolhido a dedo. Foi uma das mudanças táticas na escalação em relação ao time que venceu o Palmeiras no último domingo. O Carrascal, sabemos todos que da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão no grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. O nome que encaminhou a vantagem rubro-negra na semifinal foi o primeiro escolhido pela diretoria na janela de transferências. A negociação com o futebol russo demorou, mas Carrascal nunca teve dúvidas de que era o Flamengo que ele queria defender.
Sempre quando Flamengo foi ao campo, a verdade que Sempre quando o Flamengo tentava me contratar, eu ficava com muita vontade de vir pra cá. Tinha muita expectativa e no fim deu certo. queria venir, bueno, no final se deu. A primeira chance melhor construída do Flamengo foi justamente nesse chute de Carrascal. Minutos depois, Arrascaeta chegou a carimbar a trave. A resposta argentina foi a mais perigosa do primeiro tempo. Rossi precisou fazer milagre no chute de Solari. Antes do intervalo, foi a vez de Pedro travar duelo com Cambeses. E o atacante deixou o campo no segundo tempo, com dores no braço direito. Sousa subiu mais alto e balançou a rede de cabeça. Era a quebra de expectativa no estádio, mas não valeu. A arbitragem pegou falta em Carrascal no lance. A resposta de Arrascaeta voltou a assustar Cambeses. Felipe Luiz começou a rodar o time e deixou o ataque mais rápido, com as entradas de Samuel Lino e Bruno Henrique. Lino acertou uma pancada e Cambeses fez a defesa mais bonita da noite. Com um toque de cabeça, encobriu o goleiro. Parecia o gol da salvação. Não valeu, estava impedido. A torcida iria precisar esperar mais um pouco. 7 minutos para ser exato. Foi aos 42, quando o Bruno Henrique chutou e no rebote, Carrascal fez o gol da noite. Jogou demais durante todos os momentos da partida no Maracanã. Carrascal arma a jogada, bota Bruno Henrique na cara do gol, a parede, Cambeses pega, sobra na entrada da grande área, chapa de pé na direita, Carrascal. A gente viu o tempo passar, a pressão foi aumentando, mas meus companheiros e eu continuamos com a cabeça erguida e conseguimos o gol. O resultado foi construído ao apagar das luzes e leva o Flamengo com a vantagem do empate para o jogo de volta. A vantagem ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso porque para nós, ou para mim principalmente, tendo um conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Semana que vem, as equipes se reencontram no estádio El Cilindro. Serão mais 90 minutos, até a vaga na decisão da glória eterna. Temos que estar mais juntos que nunca. Estamos mais vivos do que nunca. Em casa, vamos jogar nosso sonho de poder ir a Lima. Poder não, nós vamos a Lima. Poder ir a Lima. Buenas noches. Poder não, vamos ir a Lima. Felices por la vitória, um resultado de 1-0 pro jogo da volta. Assim que a gente vai. Lesão, a gente vai daqui a pouquinho mostrar a nota oficial. O doutor Marco Aurélio Cunha vai analisar pra gente, mas vamos falar do jogo. Aliás, uma partida movimentadíssima. O Flamengo não abriu mão do ataque o tempo inteiro, foi pra cima, o Racing se defendendo, tendo uma atitude bastante forte dentro do Maracanã, não é que estava pulsante, torcida apoiando, o Flamengo tentando de todas as maneiras fazer o gol e só no finalzinho, Cicinho, é que vem essa definição e ainda essa bola bate no rojo e aí ela entra, né? O goleiro não pôde fazer nada e o Carrascal acabou sendo herói e também melhor da partida. Juntamente com o goleiro, né, do Racing, que pegou o goleiro, foi assim, absurdo, né? A bola do Samuel Lino. Ele caiu antes pro canto e deu também a sorte da bola e no canto na qual ele caiu. Mas foi um grande jogo do Flamengo. Foi um jogo muito bom de se assistir. O Flamengo foi premiado, né, por tanto tentar no final com esse gol. O Racing é esse estilo de jogo, Renata. É estilo de Libertadores, estilo argentino, que você, no momento que a equipe adversária acaba pressionando um pouco mais, eles conseguem esfriar a partida, conseguem ali fazer aquela famosa catimba, né, a cera que todos nós conhecemos, mas o Flamengo também teve a cabeça no lugar, jogou com sabedoria e foi premiado com esse gol que dá uma pequena vantagem para o jogo de volta. Lá, provavelmente, o Felipe
vai pensar numa nova estratégia, porque se o Flamengo sair para cima lá, que é a característica do Flamengo, se torna um jogo muito perigoso, porque essa é uma equipe que nós falamos desde o início, né, que é uma equipe que sabe jogar essa competição e é muito perigosa. Falando em perigo, Rona, a gente viu um gol anulado do Racing, não é? Sim. O Sousa foi na cabeça do Carrascal. O juiz já tinha marcado a falta, não é que ele decidiu depois. Na minha opinião, foi falta, foi bem anulado mesmo. Mas é uma equipe que o Cicinho usou a palavra perigo. O Racing foi campeão da Sul-Americana, está acostumado com grandes duelos, eliminou um time argentino como o Vélez. E ele vai para o Maracanã e ele não ficou só esperando, só se segurando. Teve a chance, inclusive, de fazer o seu gol e acabou sendo anulado pela arbitragem. Boa, menina Renata, bem lembrado. Em outros tempos, esse time do Racing lá no Maracanã venceria qualquer equipe. Porque seria o time argentino jogando com o time brasileiro, e o time brasileiro ia dar aquela moleza, ia tomar gol, ia perder essa partida. Só que o Flamengo, antes do jogo, foi malandro. Falou, opa, tira as crianças da sala, que agora é para os homens fazer o trabalho. Porque foi um jogo pegado. Todo mundo rendeu aí. Se você pegar desde o goleiro até o Felipe Diniz, o Felipe Diniz, ó. É de novo, isso é ato falho. Felipe Luiz, que mexe na equipe certo. Por quê? Ele tira aquela cadência que ele teve no primeiro tempo com a frente, a Arrascaeta e o Pedro, e muda para um time mais leve. Foi aí que ele começou a incomodar mais o time do Racing. Em outras épocas perderia, mas como foi o Flamengo, o Mengão, o malvadão aí, que tá com tudo para ser campeão também, fez a diferença. Mesmo com o menino fazendo grandes defesas, o Rossi também fazendo defesa, e não tem o que reclamar, o cara sobe de cabeça, dando cotovelada na zaga. E o Edu quer comparar um jogo com o outro. Não pode. Essa defesa do Rossi também foi importante, então, porque o Almendra cobra o escanteio, o Solari vai, né, de cabeça, e ele consegue tirar a bola. Na verdade, eu concordo com o Ronaldo, viu, Edu? Um time muito equilibrado mesmo do Flamengo. Achei que o Jorginho não apareceu tanto e ele deixou também bastante fôlego para o segundo tempo. As substituições, as mexidas do Felipe Luiz funcionaram. Não é o Samuel Lino, que vinha sendo questionado pelo torcedor, entrou muito bem na partida. Poderia também abrir o placar, fez um gol que foi anulado e por impedimento. O Flamengo mostrou as suas credenciais. E graças ao Felipe Luiz, porque quando ele coloca o Carrascal, é um jogador que não fica aberto na ponta, como o Samuel fica. Então ele vai cair muito pro meio e acaba auxiliando o Arrascaeta. E dá o corredor para o Alexandre passar. O Alexandre passou várias vezes ali pelo lado esquerdo e do outro lado a mesma coisa, com o Luiz Araújo. Vai para dentro e deixa o Varela passar. Então foi uma maneira que o Felipe Luiz encontrou para criar dificuldade para a equipe do Racing. Né, porque ele joga com o Sousa, às vezes fazendo a linha de 3 ali, 3 zagueiros, aí faz na linha de 5 com 4-1. Então isso dificultou bastante a equipe do Flamengo. Mas aí o Flamengo, com a sua persistência, com a qualidade técnica dos seus jogadores, que tem muito, isso faz com que qualquer jogada crie dificuldade para o adversário. Então eu acredito que no segundo tempo, quando o Racing também cansou, porque para correr atrás dos caras é difícil, porque o Flamengo gosta de ficar com a bola, gosta de tocar. Os caras estavam com cãibra, né? Entendeu? E isso acaba dificultando. E depois, no segundo tempo, criou espaço, né? Como você falou, Ronaldo, colocou o Samuel Lino, né? Colocou o Bruno Henrique e criou espaço principalmente atrás da zaga, coisa que não estava acontecendo. Então, acho que merecida a vitória realmente do Flamengo, porque criou para tal. Agora, você fala do gol aí, eu criei uma dúvida. Eu não sei se eu daria, não. Porque quando pra você subir, você tem que colocar o braço. Não, mas gente, mas o juiz foi muito seguro. Opa! Vamos seguir. Viu? Conta pro nosso fã de esporte, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Gustavo, Felipe, Marcel, Ricardinho. Prazer estar aqui com vocês no Puxeta. Tô sem cenário, né? Cidade maravilhosa. É a coisa linda isso aqui. E assim, o jogo de ontem... a gente pode falar assim com muita tranquilidade. O gol ali no final, eu tava ouvindo vocês falando sobre o Carrascal. O Carrascal realmente botou o jogo no bolso, jogando nas 3 funções do meio-campo, como vocês falaram. Deitou, foi aquele jogo mesmo que aquela noite espetacular do colombiano com a camisa do Flamengo. Poucas vezes eu vi um cara assim, por exemplo, não estrear como titular, né? Mas na Libertadores, como titular, entrando no lugar, né, do contestado ali, Lino, pela ponta esquerda, que é uma função que ele também pode executar, ele mostrou, né, ontem, com tanta tranquilidade, com tanta calma, com a bola no pé. A bola não queimou em momento algum nos pés do Carrascal. Então, assim, ele realmente teve uma noite muito feliz. E assim, se tratando de semifinal de Libertadores contra o Racing, que se defendeu muito bem, montou linha de 5, a forma que foi o jogo, eu lembro muito do jogo contra o Internacional. A gente estava aqui também para fazer o jogo, né, pela ESPN,
E eu lembro que naquela ocasião o Flamengo ganhou de 1-0 e a torcida não ficou muito satisfeita. No final do jogo, a torcida do Internacional que cantava, feliz pelo resultado, né, pela derrota de 1-0, para justamente levar a decisão ali pro Beira-Rio. Ontem não. Ontem o clima foi completamente diferente. Acho que a torcida do Flamengo entendeu o peso, né, a decisão de uma semifinal de Libertadores contra um time tradicional da Argentina e que a vitória, a forma que veio a vitória também, né, já no final do jogo, o quão importante foi aquele gol do Carrascal. Então, assim, a torcida saiu muito empolgada, cantando ali, a torcida geralmente, né, vai descendo ali as rampas do Maracanã, desceu ali cantando, mesmo empolgado com a vitória. E como o Ricardinho estava dizendo, né, em relação ao Flamengo como visitante, eu acredito nisso que vocês estavam dizendo, em relação assim, o Racing vai ter que sair para o jogo. Então o Racing automaticamente vai ter que deixar um pouco mais de espaço, principalmente nas costas dos dois alas, né? Isso aí a gente vai trocando ideia por aqui, mas principalmente nas costas do Matirena e do Rojas. Então eles vão ter que deixar espaço e o Flamengo pode se aproveitar disso justamente para, enfim, não conseguiu fazer o segundo gol no Maracanã, mas pode fazer, né, lá na Argentina no El Cilindro. Então parte muito para mim do Racing tentando igualar esse marcador. O Felipe Luiz falou sobre isso, né? Vantagem mínima, mas é uma vantagem mínima que faz com que o Racing tenha que sair para o jogo. E no momento que o Racing vai ter que sair para o jogo, o Flamengo pode justamente aproveitar esses espaços, né, nas costas, principalmente dos alas. Mas assim, a torcida, eu posso dizer, a torcida do Flamengo, obviamente, como o Marcel disse, gostaria de um resultado maior, né, uma vantagem maior de 2, 3 gols, mas eles entenderam que é o peso, sim, de semifinal de Libertadores e 1-0, pelo que foi o jogo, né, foi de bom tamanho, sim. Maravilha, Jailson vai ficar com a gente durante o debate. Eu quero colocar alguns contrapontos para a gente poder debater, né? O primeiro deles, agora a informação de Felipe Silva para o nosso fã de esporte sobre a questão do Pedro. O Pedro saiu machucado. E aí você tem atualização sobre isso. Exato, a gente soltou mais cedo na ESPN Brasil que o Pedro sofreu uma fratura no antebraço. E a expectativa é que ele pode vir a ser um desfalque por 4 semanas. Só que o Flamengo não trata isso com uma certeza, porque ele vai passar por novos exames na tarde desta quinta-feira para ver a gravidade. Se, por exemplo, ele vai conseguir usar uma tala e atuar na próxima semana, ou se é aquela condição de uma fratura que ele não consegue atuar. Por exemplo, até o Marcel falou do Martínez, do Corinthians, sofreu uma fratura na mão, se eu não me engano, foi uma fissura, e ele ficou alguns jogos sem jogar, depois voltou. Aí vai ter que ver se a situação do Pedro é a mesma, se ele não vai conseguir atuar na próxima semana, mas o Flamengo está fazendo um grande esforço para que ele esteja presente. Aí a questão é a seguinte, quem vai entrar como camisa 9? Porque o Bruno Henrique, depois do jogo de ontem, acho que já deixou claro. Deixou claro, falou com o Felipe Luiz que ele não quer atuar como 9. E aí eu vejo... É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte trazendo para vocês conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, trazendo a repercussão da imprensa paulista, analisando a grande vitória do Flamengo. Foi 1-0, mas foi grande vitória. Estamos falando aí de semifinal da Copa Conmebol Libertadores, pegando um adversário tradicional, um adversário difícil, Racing. Sabíamos que já ia ser um jogo complicado, né? Todo mundo sabia disso. Mais importante é que o Flamengo tenha essa pequena vantagem e no jogo de volta na próxima quarta-feira, um empate já classifica o Mengão para a final.